a Deus, falei demais. Vamos lá, abre a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus. Nós vamos começar a primeira parte da nossa série de mensagens até o dia 9 de abril, da nossa nova série de mensagens no livro de Mateus. A nova série de mensagens nossa é a vida e o propósito de Jesus. A vida e o propósito de Jesus. Mateus capítulo de número 3, quem achou, diga amém. Diz o seguinte: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Pois é João que se refere ao que foi dito pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. João usava roupa feita de pelo de camelos e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região em volta de Jordão ia até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse: raça de víbora, quem deu a entender a vocês que podem fugir do que está por vir? Produza fruto digno de arrependimento, e não pensem que pode dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que Deus pode destas pedras levantar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz da árvore. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos e limpará a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Por esse tempo, Jesus foi a Galiléia para o rio Jordão, a fim de ser batizado por João. João, porém, tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você vem até a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre eles. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, no qual eu tenho muito prazer. Durante esses dias, durante esses domingos, nós vamos estar falando muito sobre o Evangelho de Mateus. Nós vamos estar vivendo o Evangelho de Mateus. Nós vamos estar numa jornada de 21 dias de consagração, porque nós entendemos quando nos consagramos, Deus faz maravilha no nosso povo. Deus chega para Josué e diz: Josué, consagre o povo, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Maravilhas são sinais e prodígios, são algo que nós precisamos de milagre na nossa vida. Eu tenho certeza que nesse tempo de consagração, tempo de jejum, Deus vai fazer milagre e maravilha na sua vida. Mateus capítulo 7, verso 24 diz: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus está falando que muitas casas estão caindo, muitas famílias estão sendo abaladas, porque as suas casas não estão sendo construídas na rocha. Nós precisamos construir os nossos alicerces
em Jesus, em ter comunhão com Jesus, estar ligado com Jesus. E o alicerce geralmente é algo que ninguém vê. Mas o alicerce é aquilo que ninguém vê, que muitas vezes o Ricardo, ele construiu uma mansão um tempo desse, e eu lembro que uma vez conversando com ele, ele falou: pastor, quase meu dinheiro inteiro foi no alicerce lá, em ferro, em concreto, né? Mas já está construído, graças a Deus, amém? Se você não tem sua casa, Deus vai dar a sua, eu profetizo na sua vida, no nome de Jesus. Então, o alicerce, aonde vai o cimento, onde vai o concreto, onde vai o ferro, é algo que ninguém vê, mas é esse algo que ninguém vê, que deixa a casa firme, não é aquilo que a gente vê. Então, qual que é o alicerce da nossa casa espiritual? É aquilo que muitas vezes nós fazemos e ninguém vê. A oração na madrugada, acordar no meio da madrugada e estar orando, o jejum, mesmo quando o pastor não pede para jejuar, você diz: eu vou escolher um dia durante a semana, e nós escolhemos durante todo esse ano, a quarta-feira, para estarmos jejuando. São coisas que ninguém vê, mas são coisas que te aproxima de Deus, faz ligar a tua casa, a tua vida em Deus, na rocha, porque só prevalece, só tem uma vida poderosa em Deus, aqueles que têm um alicerce em Jesus. Eu não gosto de usar a palavra desviado, não gosto. Para mim, quem é desviado, que não tem conserto, nunca mais é o Satanás. Mas você conhece alguém que desviou, que parou com tudo, parou de ir na igreja, parou de servir a Cristo? Você conhece alguém? Eu conheço várias pessoas. Se você conhecer essa pessoa, você pergunta para ele o seguinte: por que você parou? Foi porque Deus te machucou? Jesus te machucou? Porque eu não conheço ninguém que Jesus tenha machucado. Geralmente as pessoas são machucadas por outras pessoas. Talvez são machucados pelo pastor, talvez seja machucado por alguma pessoa. Mas Jesus Cristo, ele nunca machucou ninguém. Ninguém para e diz assim: eu parei por causa de Jesus. E é exatamente por causa de Jesus que nós precisamos ter a nossa vida ligada na rocha. Porque se você realmente se conectar com Jesus, como o texto vai dizer mais para frente, vai bater a tempestade, vai bater o vento, mas você vai permanecer em Cristo Jesus, porque o seu alicerce é Ele. O seu alicerce não é pessoas, o seu alicerce não é denominação, o seu alicerce não é organização, o seu alicerce é Jesus. Só Ele pode te amar mais do que qualquer pessoa. Então, nós vamos estudar, nós vamos aprender sobre a vida de Mateus, sobre o ministério de Jesus no livro de Mateus. Então, quem era Mateus? Mateus, ele era chamado de Levi, ele era um cobrador de impostos, ele era um judeu que trabalhava a serviço de Roma. E por ele trabalhar para Roma, as pessoas não cuidavam dele.
ou melhor, não gostavam dele. Mateus foi chamado para ser um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos de Jesus. E por ele ser cobrador de impostos, ele era considerado como traidor. Mas essa pessoa que ninguém queria, essa pessoa que ninguém entendia, foi essa pessoa que Jesus chamou para ser discípulo, para ser apóstolo. O Evangelho de Mateus foi escrito provavelmente 60 anos a 70 depois de Cristo. Depois que Cristo nasceu, você conta 70 anos, foi mais ou menos quando o Evangelho de Mateus foi escrito. Ele possui 28 capítulos, 1071 versículos, dos quais 505 registram integralmente as palavras de Jesus, e outros 140 registram as palavras parciais de Jesus. No Evangelho de Mateus nós encontramos o Sermão da Montanha, nós encontramos as instruções que Jesus dá aos seus discípulos, nós encontramos ensinamentos sobre o caráter do crente, nós encontramos ensinamentos sobre a escatologia, o que vai acontecer, e nós encontramos também a vida e o propósito de Jesus Cristo. A vida e o propósito de Jesus, primeiro, foram para nos trazer, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, a vida e o propósito de Jesus, ele nos traz o quê? Arrependimento e uma nova vida. Mateus capítulo 3, o verso 2 diz, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor e façam veredas retas para eles. A vida e o propósito de Jesus foram para que eu e você, para nos trazer um arrependimento e uma nova vida. Nós só podemos ter uma nova vida, irmão, se houver arrependimento. Não existe nova vida sem arrependimento. Não existe nova vida sem mudança, sem uma transformação na nossa mente, se nós não entendermos. Então, o propósito de Jesus foi para trazer um arrependimento e uma nova vida. Quando uma pessoa se arrepende, ela passa a ver a vida de uma forma mais ampla, não sobre a perspectiva do mundo, mas a perspectiva do céu. Ela começa a enxergar o plano divino de Deus para a vida dela. Ela entende que Deus está no controle de tudo que acontece na vida dela, ou aconteceu porque Deus está preparando algo maravilhoso para ela, ou foi permissão de Deus para que de alguma forma ela possa crescer, mas ela entende, ela não olha mais com os olhos terrenos, ela começa a olhar com o olhar de Deus, ela começa a olhar algumas lutas que ela passa e ela diz, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Então, o primeiro propósito de Deus para a nossa vida foi para nos trazer um arrependimento e uma nova vida. A expressão chave aqui é arrependimento, e o significado de arrependimento é interessante, porque é a palavra grega metanoia, que significa o quê? Literalmente, uma ampliação ou uma renovação na nossa mente. Foi aquilo que Paulo entendeu com propriedade, quando Paulo escreve em Romanos capítulo 12, a partir do verso 1. Paulo diz, eu rogo-vos, ou eu imploro, pelas misericórdias de Deus, que apresente o vosso corpo
como sacrifício vivo a Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformar aqui é metanoia, que é a mesma que Mateus usa para arrependimento. Então, o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de vida. É quando eu tenho consciência que eu estou fora dos planos de Deus, e eu digo, eu preciso mudar, eu preciso deixar que o Espírito Santo me mude. Talvez muitas coisas não aconteceram, talvez a nova vida não veio plenamente para você, por quê? Porque falta a metanoia, falta a renovação, falta uma mudança de mente. Alguém disse, não espere ter coisas novas, fazendo as coisas velhas do mesmo jeito. Se você quiser o novo de Deus, se você quiser o sobrenatural de Deus, você precisa começar a partir de hoje, a mudar, a renovar a sua mente, a transformar a sua mente, a sair do estado que você está e dizer, Senhor, eu me submeto à tua vontade. Sabe, quando nós entramos num tempo como esse de 21 dias de oração e de jejum, é um tempo que você pode aproveitar para começar a mudar a maneira que você age, a mudar aquilo que você faz. Antigamente tinha uns estudos, agora aumentou o tempo, mas disse que com 21 dias, você fazendo uma coisa, você construía um hábito. Então, você já imaginou 21 dias você acordando mais cedo para ler a palavra de Deus? Isso vai se tornar o que? Um hábito. 21 dias você dizendo assim, durante esse mês só vai entrar louvor no meu ouvido. Isso vai se tornar um hábito. 21 dias, tirando um tempo para falar com Deus, vai se tornar um hábito, vai haver um arrependimento, vai haver uma metanoia. Amém? Segundo, a vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer sentido acima da religiosidade. Eu esqueci de falar, irmão, mas o esboço de vocês está no app da igreja, 8 Nazareno. Você pode baixar o esboço de vocês, estão lá. Então a vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer sentido acima de religiosidade. Olha o que diz Mateus capítulo de número 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse, raça de víbora, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira vindoura? Dê frutos que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Então, o propósito de Jesus foi para nos trazer sentido acima de religiosidade. Religiosidade mata, mas Jesus traz vida. A religião foi uma das causas de maiores mortes durante toda a história da humanidade. A cruzada que aconteceu, onde eles tentavam converter as pessoas ao cristianismo, houve muita morte em nome da religião.
aquele avião aqueles 2 aviões que foram jogados nas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, foi por causa do quê? Da religião. E a religião que muitas vezes nos separa nazareno de congregação, separa nazareno de batista, separa nazareno de outras denominações, porque um se acha melhor do que o outro. A religião separa, mas Deus nos une. Por isso que eu prego nessa igreja domingo após domingo, para tirar essa escama da religião, para que Cristo possa prevalecer na nossa vida. A palavra religião, ela quer dizer, no latim, religare, ou seja, ligar de novo. Para que você possa entender, no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, eles tinham comunhão com Deus. E todo dia Deus ia passear ali no jardim, e eles ouviam o passo de Deus vindo na direção deles. Até que um dia, o casal desobedece a Deus e peca. E a Bíblia diz, no livro de Isaías, que o nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Se você não entende por que Jesus Cristo disse lá na cruz, Pai, por que me desamparaste? Foi simplesmente pelo fato do que o pecado da humanidade estava em cima de Cristo. E quando Cristo olhava para tentar ver Deus, ele não enxergava porque o pecado bloqueava. Quando Deus tentava olhar Jesus lá de cima, ele não conseguia enxergar Jesus porque o pecado bloqueava. Porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E quando o homem pecou, ficou separado de Deus. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, você vai ver aonde a religião ela começou. Você vai ver 2 meninos lá, Caim e Abel. O que eles vão fazer? Eles vão levar uma oferta para Deus. E por que eles vão levar essa oferta? Porque eles querem ter comunhão com Deus. Eles estão dizendo, eu quero comprar a comunhão com Deus, porque a religião é exatamente isso. Eu faço tantas coisas para que Deus possa me dar. E é muitas vezes ensinado. Que nem eu falei de manhã aqui, eu estava vindo com a minha esposa, lá do Guanabara. E aí eu mudei a estação e coloquei numa rádio evangélica. E aí uma senhora ligou na hora de ligar para a bispa lá, e ela falou, olha, eu queria que você orasse pela minha família, eu queria que você orasse pelo meu casamento, eu queria que você orasse pelos meus filhos, eu queria que você orasse para Deus abrir uma porta de emprego. A primeira pergunta que a bispa fez foi, você já fez a sua, como é que é o nome? Não era contribuição, ela usou um nome fofo, né? Ela usou um nome fofo, mas era contribuição. Você já fez a sua caridade? Você já fez a sua caridade? Você já depositou a sua caridade? Aí quando você escuta isso, você entende, se eu der uma oferta grande para o Senhor vai me dar uma maior, é uma troca. Não é uma troca. A religião faz com que eu e você ache que nós temos participação em alguma coisa naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas a Bíblia diz que tudo que nós temos e o que somos e que vamos ser não passa de graça de Deus na nossa vida. E graça é algo que eu não mereço. Eu estou aqui como pastor hoje, não é porque eu mereço, não foi porque eu estudei muito, não, eu estou aqui por graça e misericórdia de Deus na minha vida. Tudo na nossa vida é por graça, irmão.
Por que é que você está vivo hoje? Hã? Ontem eu enterrei um querido aqui dessa igreja. E por que não foi você? Por graça. Porque Deus disse: eu vou dar mais um dia de vida para você. Então nada que você tem, nada que você é por você mesmo. É pela graça de Deus. E a religião diz: eu faço e Deus me dá em troca. E o Evangelho diz: você não precisa fazer nada, porque Deus já fez tudo por você. Hã? Você acha que se você fizer alguma coisa, Deus vai te amar mais do que Ele já te ama? Hã? Eu preciso fazer isso, para que Deus possa me amar mais. Deus não vai te amar mais do que... Ô Adriano, pega um durex para mim lá que tem no meu coisa, que soltou isso aqui. Deus não vai te amar mais do que Ele te ama. Ele simplesmente ama a sua vida. Então não seja uma pessoa religiosa, porque a pessoa religiosa ela quer troca. Mas uma pessoa que ama a Jesus, ele simplesmente ama, sem motivo nenhum, só porque Ele é Deus, só porque Ele me amou primeiro. Então a religião é um obstáculo para a redenção. A religião tenta criar um caminho e uma solução na qual você precisa ser íntimo de Deus. Não. Nós vamos começar um jejum amanhã. Mas nós vamos conversar porque nós amamos o Senhor. Porque é algo prazeroso sentir a presença dEle. Não há nada que eu e você possamos fazer para chegarmos mais perto de Deus, porque João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não é religião, não é a denominação Igreja do Nazareno, não é a católica, não é a metodista, não é nenhuma, é Ele, é Jesus, é Ele, é Ele que muda a nossa vida. A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer juízo sobre a humanidade. Obrigado, meu querido. Agora vai. Foi para trazer juízo. Mateus capítulo 3 e o verso 10 diz: o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Jesus Cristo, Ele veio como cordeiro. Ele foi sacrificado por mim e por você. Ele veio com graça. Mas a palavra de Deus, ela diz que quando Ele vir, irmão, Ele não vai vir mais como cordeiro, Ele vai vir como leão. Ele vai vir como juiz, Ele vai vir como justiça. Ele vai vir como aquele que vai julgar os nossos atos. E a Bíblia diz que o julgamento de Deus, ele vai começar pela casa dele. Então é por isso que João diz: olha, o machado já está posto à raiz da árvore, toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Então o propósito e a vida de Jesus foram para nos trazer juízo sobre a humanidade. O pecado atrai a ira de Deus, pois o pecado ofende a santidade de Deus. E eu quero corrigir o entendimento de algumas pessoas, que acham que quando Jesus ele pagou o preço pelos nossos pecados, Ele não pagou a Satanás. O homem, nós não devemos nada a Satanás, nós devíamos a Deus. E quando Jesus ele veio, que Ele carregou os nossos pecados, e quando Deus matou, despejou toda a sua ira sobre Jesus, era cobrando os nossos pecados. Nós não devemos nada para o diabo, irmão. Nós devemos para Deus. Jesus Cristo não pagou para o diabo.
Jesus Cristo, Ele pagou o preço dos nossos pecados para Deus. A prova maior da gravidade do pecado está na sentença que Jesus assumiu. Filipenses capítulo de número 2, o verso 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homem, e tendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até morte, e morte de cruz. O pecado, ele é grave, e ele traz duas coisas importantes. Primeiro, o pecado traz juízo em si mesmo. Pecar é algo ruim, irmão. Eu falei de manhã cedo que, depois que a gente tem um encontro com Jesus, a gente nunca mais peca sossegado. Quando a gente não tinha Cristo, a gente pecava e estava tudo tranquilo. A nossa consciência não doía. Quando a gente se entregou a vida a Cristo, a gente ainda erra, mas quando a gente erra, a gente começa a pensar naquilo: errei. É assim ou não? Mesmo aquela pessoa que desviou, ela nunca mais vai para o bar beber com a consciência tranquila. Sempre o Espírito Santo está dizendo para ela: seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. Mesmo o marido que desviou, que ele continua a trair a mulher, o Espírito Santo está ali, ó. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque o pecado, ele traz juízo em si mesmo. Imagina, você que trabalha, todo mês você, no começo do final do mês, você recebe seu salário. O pecado, a Bíblia diz, é como um patrão. Que você, e qual que é o trabalho que esse patrão chamado pecado manda você e eu fazer? Desobedecer a Deus, fazer as coisas erradas. E aí Paulo vai dizer, em Romanos, se eu não me engano, capítulo 3, o salário do pecado é a morte. Então você imagina só, você trabalha, e quando você vai receber o seu salário, ele diz: vou te pagar, é a morte. Mas que bom que Paulo não termina aí. Paulo vai dizer: mas o dom é algo grátis, é uma dádiva. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecador, ele trabalha, pecando, e o pecado é algo que nos mata, o pecado é algo que consome a nossa energia, e no final, ele recebe a morte eterna. Mas Deus é diferente. Deus diz assim: olha, eu te dou a vida eterna, sem você precisar fazer nada. Você não precisa fazer nada para ter a vida eterna. E o que eu preciso fazer, pastor? Nada. É só dizer: Senhor, eu te recebo como Salvador da minha vida. Eu aceito essa graça. Eu aceito essa oportunidade que o Senhor está me dando, e eu não tenho que fazer nada. O que eu tenho que fazer para ter uma nova vida, irmão? Nada. É só levantar a mão e dizer: Senhor, eu confesso que até hoje eu trabalhei para o diabo, pecando, mas a partir de hoje eu não quero trabalhar mais. Quem não quer trabalhar mais aí? Falando do trabalho, quer ficar só de boa? Não era legal você ficar só de boa e recebendo? Então é isso que Deus está dizendo. Me aceita o Evangelho, deixa o Evangelho entrar dentro do teu coração, e fica só de boa, porque eu já fiz tudo, eu já paguei o preço do pecado. Você não deve mais nada a Deus, não deve mais nada a ninguém, porque eu já paguei o preço do pecado. O pecado também, ele traz
julgamento, a ira de Deus sobre a nossa vida. O arrependimento, ele nos conecta a entregar a Jesus a nossa vida. Arrependimento nos conecta à entrega de Jesus por nós. A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer a acessibilidade, a santidade e ao poder. Mateus capítulo 3, o verso 11 diz: eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de lavar suas sandálias. Ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista anunciava o seu batismo, que era o batismo de arrependimento, mas ele diz que Jesus viria para batizar a humanidade com o Espírito Santo e com fogo. Mas o que é isso? Que batismo que é esse? Lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, e o verso número 2 diz: de repente veio do céu um som como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram sobre eles língua repartida como de fogo. João Batista está dizendo: olha, eu batizo o batismo de arrependimento. É o que a gente faz aqui. O batismo de arrependimento, a gente vai ter agora, dia 9. Mas o batizar com o Espírito e com fogo, esse é Deus. E por que é que eu preciso ser batizado com o Espírito e com fogo? Para que eu possa andar em poder, irmão. Para que eu possa prevalecer contra as dificuldades que eu enfrento. Para que eu possa vencer as minhas batalhas na minha casa. Para que eu possa vencer Satanás. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela diz que Satanás, ele anda em derredor, ele anda tentando nos tragar, ele anda nos observando, ele anda querendo olhar nossas falhas, e quando nós somos cheios do Espírito, quando nós somos cheios do fogo de Deus, Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Por isso, irmão, nós precisamos buscar essa presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito. A palavra de Deus, ela diz que Jesus Cristo, lá no livro de Lucas, que depois que ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo. E ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Amém? Tem situações em que o Espírito Santo nos conduz ao deserto para nos capacitar e para nos abençoar de uma maneira mais profunda. Tem situações em que o diabo nos leva para o deserto, a gente deixa ele levar. E tem situações que nós mesmos nos colocamos no deserto. Se você está no deserto, quem te colocou? Jesus Cristo, ele entra cheio do poder do Espírito Santo. Ele vai orar, ele vai jejuar, e ele vai meditar na palavra. Quando ele sai de lá, o livro de Lucas diz que ele saiu o quê? No poder do Espírito Santo. Então existe uma crescente na vida de um crente. Primeiro ele se arrepende, depois ele é cheio do poder, ele é cheio do Espírito, depois ele vai caminhar no poder. Quando você chegar nessa sequência de caminhar no poder, irmão, Satanás que saia da sua frente, porque você vai estar ungido por Deus. A santidade não está longe de você, é em Cristo Jesus. A santidade está dentro de você. O que é ser santo, irmão? Ser santo é entender que eu sou separado por Deus. Santidade é entender que eu pertenço a Deus, eu tenho um dono. Eu vou acabar jogando esse microfone longe, hein?
Santidade é entender que Jesus Cristo nos comprou. Você não valia nada. Você não valia nada. E Jesus disse: você não vale nada, mas eu gosto de você. É bem assim, irmão. Não valia nada, não valia R$1. Jesus olha assim: você não vale nada, mas eu gosto de você, camarada. Aí ele vai lá, te compra. Sabe aquela coisa que não vale nada, mas você quer tanto, que você paga um preço bem alto? Quanto você quer nesse negócio? O negócio vale, sei lá, R$10. O cara fala assim: eu quero R$1.000, eu compro. Por quê? Para o cara não valia nada, mas para mim vale muito. Para o diabo você não valia nada, era só um ser descartável. Mas para Deus você vale muito. Vale tanto que Ele pagou o preço com o seu próprio sangue, algo precioso. Não foi com ouro, a Bíblia diz, não foi com prata, não foi com pedras preciosas, mas foi com o próprio sangue de Jesus que Ele te comprou, irmão. Então, meu irmão, levante a sua cabeça, não fica aí achando que não vale nada. Eu não valho nada, olha a minha vida, coitadinho de mim. Meu amado, é o diabo que está alimentando esse tipo de pensamento em você, porque para Deus você vale muito. Não consegui. Ele trouxe aqui, é a barba que ele não está deixando. Quinto, a vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer relacionamento e intimidade com Deus. Mateus capítulo 3 e o verso 13 diz: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e você vem até mim? Jesus respondeu: deixe assim por enquanto, convém que eu faça para se cumprir toda a justiça. E João concordou. Agora a pergunta é: para que Jesus Cristo precisava ser batizado, irmão? Sendo que ele nunca pecou. Ele precisava se arrepender do quê? Jesus disse, ele responde: para cumprir toda a justiça de Deus. Então, o próximo ato, depois que eu aceito Cristo como Salvador da minha vida, é me batizar. Por quê? Para cumprir toda a justiça de Deus na minha vida. Para ser completo. Mas eu aceitei Jesus. O próximo passo é: quem crê e for batizado será salvo. O batismo indicava que ele era consagrado a Deus oficialmente e aprovado por ele quando se demonstra ali na descida do Espírito Santo de Deus. O batismo ele nos mostra o quê? Que agora eu sou de Deus, eu sou consagrado a Ele, agora eu pertenço a Ele, agora não tem mais volta, agora é para frente, é para caminhar. No batismo de Jesus, João anunciou publicamente a chegada do Messias. Jesus, mediante o seu batismo, identificou-se completamente com o pecado e os fracassos dos homens, embora ele mesmo não tenha tido pecado. Seu batismo foi um exemplo para os seus seguidores. Quem é seguidor de Cristo aqui? Levante a mão. Se a gente é seguidor de Cristo, a gente segue o que? O exemplo de Cristo. Ele batizou, nós batizamos também. Para quê? Para se cumprir toda a justiça de Deus na nossa vida. Você está entendendo, irmão? Agora pergunto: você já é batizado? Você que está aqui? Hoje é o dia de você tomar uma decisão como discípulo de Jesus. Mateus capítulo 12, verso 50 diz: pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. A vontade de Deus. Sexto, para terminar,
A vida e o propósito de Jesus foram para nos trazer paternidade para os que buscam. Mateus 3,16 diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, quem me agrada. Olha para mim aqui. Eu vou falar igual vocês estão aprendendo. Escreve. Escreve. Você tem o maior privilégio. Porque você sabe quem são o povo escolhido de Deus, irmão? Os judeus. Os judeus são o povo escolhido de Deus. São os filhos de Deus. João, capítulo de número 1, e se não me falha a memória, o verso 12, diz assim: veio para os seus, os judeus, mas os seus não os receberam, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Paulo vai usar uma analogia, pastor Adriano. Nas traduções antigas ele vai dizer: e nós como jambuzeiro bravo, uma árvore que não servia para nada. Paulo diz: jambuzeiro bravo, nós fomos enxertados na videira. Vocês aí, galerinha aí que está no celular, vocês sabem o que é enxertado na videira? O que é um enxerto? O enxerto é assim, ó. Eu falei de manhã, fiz 2 anos de agronomia. Aí o pessoal pergunta assim: peraí, o pastor fez tudo na vida. Meu irmão, quando você chegar na minha idade, você já vai ter feito um monte de coisa e não ter feito nada. E lá a gente aprendeu o seguinte: o enxerto. A gente fez uma experiência, a gente pegava um pé de limão, né? E aí pegava um galho de um pé de laranja. Você fazia um furo no tronco do pé de limão e colocava o galho de laranja ali e dava um jeito dele ficar ali. Com o tempo, o que acontecia? Aquele galho começava a fazer parte do pé de limão. E aí a laranja, né, ou o limão que saía naquele galho, ele já saía com um pouco mais adocicado. Só que ele não fazia parte, era um pé de laranja que foi enxertado no limão. Nós não fazemos parte do povo de Deus, mas através de Jesus Cristo nós fomos o quê? Enxertado. E agora nós somos o quê? Filho de Deus. Mas tem pessoas que não entenderam essa paternidade ainda. Eu não sei se tem alguém aqui, mas eu vou usar uma analogia. Você imagina um casal que ele tem um filho biológico, mas ele resolve: eu quero adotar uma criança. E ele vai lá no conselho, ele adota aquela criança, e ele passa por nome dela, ele dá um quarto para aquela criança, ele trata aquela criança como filho, aquela criança vai se desenvolvendo, aí quando ele começa a ser adolescente, começa a vir os questionamentos. Aí ele diz assim, aí o pai um dia vai chamar a atenção dele, ele fala assim: não, você não pode chamar a minha atenção porque você não é o meu pai. Mas quem adotou sabe que ele é pai, que ele deu o mesmo tratamento. Mas a criança se revolta e diz: você não é o meu pai. E aí começa a não querer se submeter mais à autoridade do pai. Isso acontece muitas vezes conosco,
com nós que fomos enxertados em Jesus. Muitas vezes nós tratamos Jesus como se Ele não fosse o nosso Pai, mas Ele é. Todos os privilégios que Ele concedeu, eu vejo que quando você estuda a história da Bíblia, nós temos alguns privilégios que a nação de Israel nem tiveram, não teve ainda. Privilégio de ver o seu próprio filho, privilégio da salvação. Então nós temos que entender essa questão da paternidade. Se você acha que não tem um pai, eu quero dizer para você, você tem um pai. E quando Jesus Cristo foi batizado ali, a Bíblia diz que veio uma pomba por cima dele e uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, no qual eu tenho muito prazer. Deus está querendo dizer essas mesmas palavras para você, igreja, nessa noite. Este é o meu povo amado, os meus filhos amados, no qual eu tenho muito prazer. Tenho tanto prazer que eu vou dar o Espírito Santo para eles. Nós não entendemos isso, irmão. Quando você lê a história dos judeus no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele vinha somente para 3 classes de pessoas: reis, sacerdotes e profetas. O Espírito Santo vinha para eles, fazia o que tinha que fazer. Por exemplo, quando o Espírito Santo vinha sobre Sansão ia quando os filisteus derrotavam os filisteus, o Espírito Santo saía dele até uma nova oportunidade. Então eles não tiveram a experiência de ter o Espírito Santo morando dentro dele. E aí Deus, como pai, diz: vou dar um presente para você. Eu vou deixar o meu Espírito Santo habitar dentro de você. Esse é o maior presente que Deus poderia dar, para dizer o seguinte: você é meu filho, eu sou teu pai. Paulo diz que o Espírito de Deus que habita em mim testemunha que eu sou filho de Deus. Se você não foi amado pelo seu pai nessa terra, irmão, você tem um Deus que te ama. O meu pai não me amou, meu pai me abandonou, não deu o carinho que eu precisava ter. Eu quero dizer que Deus quer suprir essa sua falta. Deus quer te dar esse carinho. Você está entendendo, irmão? Eu não fui criado com meu pai. Eu não tive carinho. Eu já falei algumas vezes, e as minhas filhas estão aqui, vão ouvir de novo. A minha questão, eu tenho quando as minhas filhas me abraçam demais, elas demoram assim, eu fico meio que, e afasto. Porque você não gosta delas, eu amo, eu sou capaz de dar minha vida por elas. Mas é que eu não tive esse tipo de relação entre pai. Eu não lembro de eu ter recebido um abraço do meu pai. Mas eu lembro que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu me lembro de tantos abraços que eu recebi dele, de pessoas me abraçando, e eu sentindo que era o próprio Deus que estava me abraçando, dizendo: olha, você pode não ter tido uma experiência boa com seu pai na terra, mas eu quero assumir essa paternidade que está te faltando. Você tem um pai. Você tem um pai que te ama. Mesmo talvez você não tenha, até hoje não receba esse carinho. Mas eu quero dizer para vocês que vocês têm um pai que ama vocês. Eu adoro ser o pai de vocês. Mas eu quero dizer que vocês têm um pai que ama vocês mais do que eu, do que qualquer outro na sua vida. Então, a vida e o propósito de Jesus foi para nos trazer
a paternidade que nós buscamos. Olhe para mim aqui, não olhe para o Ministério de Louvor. Deus quer mudar a sua vida hoje. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu quero dizer para você que você não vai sair do jeito que você entrou, porque eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Eu sinto Deus Pai aqui para te abraçar e dizer: olha, filha, ô filho, eu te amo, eu sempre te amei, você está enxertado em mim. Nessa noite, irmão, eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu quero fazer um convite para você nessa noite. Se essa palavra falou no seu coração e você diz: eu quero mudar minha vida, arrependimento é mudança de vida, e quero aceitar Cristo como Salvador da minha vida, levante a sua mão, eu quero orar com você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Amém? Fique de pé, fique de pé. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você nessa noite, eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Você que quer voltar para Jesus nessa noite, levante a sua mão, sai do seu lugar, eu quero abençoar a sua vida, profetizar na tua vida nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, que quer voltar para Jesus de novo? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Se essa palavra falou contigo, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar por você nessa noite. Jesus Cristo veio para mudar a sua vida. Jesus Cristo veio para mudar a sua história. Amém? O altar está aberto, você pode vir. Venha como você está. Aleluia. Sai do seu lugar. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que é maior que todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado. Seja exaltado. Irmãos, o altar está aberto. Vem aqui nessa noite. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é
seja exaltado, seja exaltado, exaltado, pois teu nome o teu nome é vida, o teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre. O teu nome é vida. O teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Ah, Espírito Santo de Deus, seja exaltado, oh Espírito Santo de Deus, seja exaltado, aleluia, oh, seja exaltado, Exaltado. aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Saiba que Deus, Jesus nos chamou para uma vida de santidade, para uma vida de arrependimento, para uma vida cheia do Espírito Santo, aleluia, e para uma vida de paternidade, de saber que Ele é o nosso Pai, você não está sozinho. Eu quero orar neste momento agora, para você que vai caminhar nessa jornada de 21 dias, de consagração, para que Deus possa fazer milagre na sua vida. Eu sei, eu vou desafiar você a mandar o seu testemunho em áudio daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então você que vai entrar nesse propósito de 21 dias de consagração, sai do seu lugar, eu quero orar por você nessa noite. Pode vir, pode vir. Aleluia. Oh, pode vir, pode vir, pode vir. Glória a Deus. Eita. Ah, meu irmão. exaltado. Pode vir, abre o caminho. Aleluia. Seja exaltado. Seja exaltado, até que não haja nada em nós. Seja exaltado, exaltado. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero consagrar neste momento as pessoas que vão jejuar, as pessoas que vão nessa caminhada de consagração. Eu creio que a tua vida nunca mais será a mesma, a tua família nunca mais será a mesma. Aleluia. Eu oro para que Deus te encha de poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço neste momento, Pai, que o Senhor venha abrir os céus nessa noite, e que teu Espírito Santo venha sobre a 8ª igreja do Nazareno. Que teu Espírito Santo venha nos encher com a tua graça. Que teu Espírito Santo venha nos encher com a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, a tua igreja nessa noite se levanta com um propósito, ó Deus, de 21
de um dia buscar a tua presença, de vir de um dia consagrar suas vidas, Pai. Eu quero crer, ó Deus, aleluia, que vai haver, ó Deus, transformação de famílias. Eu quero crer, ó Deus, que vai haver, ó Deus, cura para a nossa vida, cura para a nossa alma. Eu quero crer, ó Deus, que portas vão se abrir, ó Deus. Ai, Espírito Santo de Deus, nos dá força para buscarmos a tua presença. Nos dá força. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Nos capacita, nos enche. Vem, 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 vem. Teu vem, nome. vem. Aleluia. O teu nome é vida, o teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é amor, o teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. O teu nome é vida, o teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. O teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra.